E aí, pessoal? Vamos se preparando para assistir mais um vídeo. Eu convido você a assistir até o final. A mensagem de Deus para o coração daqueles que desejam se fortalecer diante de Cristo. E diante deste convite de você assistir até o final, peço também que você se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para pessoas que verdadeiramente precisam ouvir Deus falar. Deixe os seus comentários no final do vídeo. Aquilo que nós temos enfrentado, as lutas que temos passado, mas o fortalecimento também em Jesus Cristo. Comente, se inscreva, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu like. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Está uma bênção em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Olá, pessoal. Sou o irmão Cristiano. Estou aqui mais uma vez para falar contigo. Você que está aí do outro lado, sobre as coisas de Deus, principalmente do amor de Deus para com toda a humanidade, com você, comigo, o amor de Deus, que é imensurável, que é incomparável. Nesses dias, mais uma vez, a gente para observar o que está acontecendo em volta da gente, né? E eu consegui, como eu posso dizer, observar, olhar e ver que muitos daqueles que confiam e acreditam em Deus estão retrocedendo, voltando atrás. Quando eu falo daqueles que confiam e acreditam em Deus, estou falando com você, que apesar de ainda não ser cristão ou evangélico ou crente, como você quiser falar, mas que ainda confia e acredita em Deus. E o que eu tenho visto é que o que nos faz muitas vezes retroceder é o medo. Porque o medo nos tira a perspectiva da realidade que está diante de nós. O medo muitas vezes nos faz perder o foco inicial. Nos faz perder ou não entender aquilo que foi nos revelado inicialmente, onde nós adquirimos fé, esperança, onde que nós podemos ver com clareza que conseguiríamos vencer. Mas alguma coisa, algo nos tira essa perspectiva. Seja uma perca no âmbito familiar, de um ente querido, de um amigo amado, que abala nossas estruturas. E aí chega de súbito este medo que tenta nos tirar o foco. Seja o medo por causa de uma mudança radical no meu modo de viver, nas minhas finanças, que me leva a mudar, que me tira do conforto que eu tinha antes para agora enfrentar novas adversidades. Tira-me do meu conforto para que eu possa entrar em guerra, em batalha. Mas às vezes o medo nos impede de avançar. Eu não posso te julgar ou condenar por causa desse medo, porque esse medo ele vem sobre a vida de cada um. Todos nós passamos por um momento de dificuldade. Todos nós passamos por um momento em que o medo tenta abalar a nossa fé. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado irmão. Esse medo que muitas vezes tenta nos tirar a esperança, ele tem que ser vencido pela tua confiança em Deus. Apesar de que nós olhemos para todos os lados e não vemos que possa haver uma mudança, quando olhamos e só vemos a tempestade ou o mar revolto em meio às nossas vidas, nós temos que acreditar que Jesus Cristo está no barco junto conosco, que basta apenas nos valermos dele, buscarmos a ele, para que essa esperança seja, como é que eu posso te dizer, retomada em nossas vidas, para que o medo possa ser
tirado novamente e possamos avançar e conquistar aquilo que Deus tem para nos dar. Deixa eu te dizer uma coisa. Houve um tempo em Israel e muitos daqueles que aceitaram o caminho, eles tinham uma nova esperança, uma nova perspectiva, eles tinham, como é que eu posso dizer, uma visão futura que seria melhor, porque havia ao lado deles o Messias, o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto quanto aqueles que aceitaram o novo caminho, a nova fé, quanto os discípulos de Jesus que andavam do lado dele. Mas de repente aquela esperança que tinha fora tirada. Se você parar para analisar o que aconteceu com a vida daquelas pessoas em menos de uma semana ou dentro de uma semana, você vai entender o que eu quero dizer. Veja só, eu escrevi aqui umas coisas aqui, deixa eu ler aqui para você. No domingo que antecede a crucificação do Mestre Jesus, ele entra em Jerusalém de uma forma triunfal. Todos gritando Hosana, Hosana nas alturas. Festejando Jesus Cristo. Na segunda-feira, Jesus Cristo purifica o templo. Na terça, Jesus Cristo ensina no templo. Na quarta, acontece a conspiração contra Jesus. Na quinta, a última ceia do Mestre com seus discípulos. E na sexta, a prisão, o julgamento, a crucificação e o sepultamento de Jesus. Você pode imaginar como estavam agora, nesse momento, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que confiavam no Jesus, nos seus ensinamentos, o medo que tomou conta do coração de cada uma daquelas pessoas. O medo de sair na rua, o medo de ser reconhecido como discípulo, como seguidor, como alguém que seguia Jesus Cristo. Deixa eu ler para ti uma passagem que se encontra no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João. No capítulo 20, do versículo 19 em diante, a palavra diz assim, escute com atenção. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo, frise bem essa palavra, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Dentro desse tema que estamos falando, o medo que nos afasta da realidade, eu trago esse pano de fundo, o que aconteceu em Jerusalém naquela época. Onde, se você parar para pensar, a esperança foi tirada de súbito, foi arrebatada, foi tirada dos corações daqueles que acreditavam em Jesus Cristo como Messias, porque eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo. Por isso, não sou eu que vou julgar você ter pensado em parar, ou estar se afastando, ou estar desistindo dos projetos, dos planos, daquilo que Deus propôs a teu coração. E eu quero falar dentro do plano espiritual. Talvez você tenha aceitado a Jesus Cristo há pouco tempo, mas pelas lutas, pelas adversidades, aquela fé do primeiro amor tenha sido arrancada e você está tentando desistir. Parou de ir à igreja, não quer mais encontrar-se com as reuniões, nos cultos onde adoramos a Deus. Talvez você
que estava visitando uma igreja cristã, que agora passou por alguma luta, talvez por consequência dessa pandemia ou alguma coisa que te fez perder a fé, estar com medo. Ou você que já é sólido na presença de Deus, que tem um chamado, mas por alguma razão tem se afastado daquilo que Deus tem proposto a teu coração, dos propósitos que Ele te deu. Não é difícil te entender. Todos nós passamos por essa dificuldade. Olha o que aconteceu com os discípulos. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que as portas estavam cerradas, fechadas, trancadas. Não era por outra coisa senão por medo dos judeus. O medo tinha tomado de conta do coração de cada um daqueles homens. E eles se reuniam naquele momento, apesar do medo, para a oração. Porque é o primeiro dia da semana onde eles se reuniam para falar das coisas de Deus e orar. Mas o que é interessante é que a palavra que nos chama mais atenção é o medo que eles estavam. Sabe o que acontece? Sabe como é que esse medo chega? Quando estamos distantes de Jesus. Porque por alguns momentos a crucificação, o julgamento, o sepultamento de Jesus Cristo aconteceu na sexta-feira. E esse primeiro dia era o domingo. Havia apenas 3 dias que eles haviam perdido a perspectiva por causa do medo. Porque Jesus Cristo fora tirado do meio deles. Então eu começo a entender que esse medo ele só vai tomar conta de mim se eu me afastar de Jesus. Se eu me distanciar deste Senhor que tem todo o poder para trazer tudo aquilo que eu imagino e muito mais além do que penso. O medo só vai tomar o lugar da fé se eu me distanciar. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, amado, não desista. Não deixe o medo dominar o seu ser. Lembre-se das promessas que o Senhor tem feito para a tua vida. Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor já fez por ti. Traga à tua lembrança coisas boas que te tragam novamente a esperança e a certeza de que Deus ainda está no controle de toda a situação. Porque quando você voltar-se para Cristo, continuar indo em busca de Jesus, mesmo com esse medo no seu coração, porque os discípulos se reuniam naquele local para orar, então o medo não impediu deles ir buscar a Jesus. Aí acontece algo inesperado. A palavra diz que chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Meu Deus! Apesar dos nossos medos, Jesus não nos desampara. Você pode se sentir só por alguns instantes, por alguns momentos, mas se você se voltar para Jesus, você vai sentir novamente esta esperança, o aconchego, o abraço de Jesus. E é interessante que Jesus Cristo chega dizendo: paz seja convosco. Era uma saudação comum entre os judeus naquela época. Mas o que Jesus queria fazer e trazer à lembrança dos seus discípulos era uma coisa que ele já tinha dito anteriormente. Você quer ver? Olha lá em João 14. Louvado seja o nome do Senhor. 14, do versículo 27 em diante. Jesus falando aos seus discípulos, aos seus seguidores, às pessoas que estavam em volta dele, diz assim, ó: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Aí ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Aleluia!
Jesus estava trazendo a lembrança dos seus seguidores, dos seus discípulos, as promessas que ele já tinha feito, porque o medo tirou isso do coração deles. E não é isso que o medo faz, nos tira a perspectiva, nos tira o centro da atenção, nos tira o alvo principal. O medo, ele tenta nos tirar a certeza de que Jesus Cristo nos prometeu e as suas promessas são infalíveis. Essa paz que Jesus Cristo sauda aos seus discípulos é para que ele traga a lembrança a esse momento. A paz que ele vai dar a cada um de nós, que ele nos deu, a paz que excede todo entendimento. É interessante entender o seguinte: esta paz não é isenção de lutas e guerras que teremos. Essa paz é a certeza de que venceremos. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Muitas vezes nós saímos para lugares desertos, montanhas, lagos, para procurar a paz, mas a paz que traz um bem-estar emocional, que nos tira do meio da confusão da cidade, do trabalho, do dia a dia. Mas essa paz que Jesus Cristo estava oferecendo não se compara a isso. É uma paz interior. É a fé, é a certeza, é a esperança, como é que eu posso dizer? É tirar todo o medo, te dar a certeza que você vai conseguir vencer. Por isso que Jesus Cristo traz essa lembrança aos seus discípulos. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. E ele declara: não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. E ele continua: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus Cristo já tinha dito a eles que esses acontecimentos viriam. Mas parece que eles não esperavam. Por quê? Porque o medo tirou isso do coração deles. Ei, talvez o medo esteja tirando essa certeza do teu coração. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, receba esta paz. Volte-se novamente para os projetos e os planos que Deus propôs em teu coração. É sobre isso que quero falar. E só podemos restaurar essa esperança se tivermos novamente esse encontro com Jesus. Então veja bem o que vou lhe dizer. Esqueça o que as pessoas dizem. Esqueçam o que a circunstância diz. Esqueçam o que está em volta está dizendo para ti. Acredite no Deus que tem poder para mudar e transformar a sua vida. Então, se você se afastou dos caminhos do Senhor por causa do medo, volte-se. Se você está parando por causa do medo, retome os seus projetos. Porque em breve você vai ver e vai sentir Jesus novamente, bem pertinho de ti. E a esperança, a fé, a força, a paz será restaurada. Creia somente. Deixa eu seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você receber e entender esta paz, que diz assim: pôs no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Houve ali uma alegria, porque o versículo 2 diz assim, o versículo 20: e disse-lhe, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles só se alegraram depois tiveram a certeza que Jesus estava com eles. Sabe, parece que eles tinham esquecido de um ocorrido há pouco tempo em que Jesus Cristo fala sobre a reconstrução do templo. Mas agora eles
retornam a entender que as promessas de Jesus são infalíveis. Eu quero te dizer uma coisa, dentre esses discípulos, havia um que o medo não tinha tomado de conta totalmente do seu coração. Mas isso, em outro momento, queremos falar. Então, quando ele se alegra, então quer dizer que a esperança retomara seu coração. Agora o medo havia sido tirado. É isso que Jesus Cristo quer fazer com a tua vida. Ele quer tirar esse temor. Ele quer te mostrar as perspectivas verdadeiras de uma vida nova em Cristo. Mas agora que esse temor foi retirado, é momento de retomar a missão que foi te entregue. A missão mais importante que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Momentos depois que Jesus apareceu para ele, você lembra? Ele chega e diz: olha, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão mais importante que teu mestre te entregou. Sei que você tem seus projetos, seus planos, tem seus desejos de vencer, e você pode, conquiste. Você jovem que quer ser um grande advogado ou algo parecido, conquiste, seja, mas não se esqueça da missão primordial dada na tua vida pelo teu mestre, aquele que arrancou do teu coração todo o temor e o medo e depositou a esperança. Porque Jesus Cristo continua e diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu Deus, como é que Deus confia em nós, seres falíveis, que por algum momento pensamos em desistir, porque o medo nos dominou. Talvez você olhe para si mesmo e diga o seguinte: irmão Cristiano, não sou eu, porque eu pensei em desistir. Na verdade, eu estava desistindo, mas você não desistiu. Ainda estava no teu coração fumegando o fogo da esperança, e Jesus Cristo reacendeu. Foi você que Jesus Cristo escolheu. E esse sopro do Espírito talvez você pense que seja o revestimento que está envolvido no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Não, esse sopro do Espírito é a mesma coisa que aconteceu com Adão lá no Gênesis, quando Deus criou o homem. É o Espírito de Deus sendo soprado aonde estavam mortos. Você está entendendo? Quando Jesus diz: recebei o Espírito Santo, através do sopro, Jesus Cristo estava depositando vida novamente nos corações que estavam mortos, ressuscitando os sonhos, os projetos, restaurando a tua força física e emocional. Receba o Espírito Santo de Deus para cumprir a missão a qual foi lhe entregue. Não deixe o medo te tirar do foco central. Não deixe o medo que impedir que você avance. Até porque Deus não perde o controle de nada. Toda situação está nas mãos de Deus. E esse sopro do Espírito fala mais além. Fala de uma capacitação a mais. Aleluia. Talvez quando você foi tomado de súbito por esse medo e tentou desistir, a primeira coisa que veio no teu coração e nos teus pensamentos foi que você não era capaz de seguir em frente. Que você não tinha recurso, porque você não tinha força, porque você não tinha sabedoria, porque você não tinha compreensão.
Não sei, mas lembre-se de uma coisa, a palavra do Senhor nos diz que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes, as coisas loucas para confundir as sábias. Esse sopro do Espírito de Jesus Cristo faz sobre os seus discípulos, e hoje nós podemos entender que é o mesmo Jesus que sopra sobre nossas vidas essa capacitação, nos dando aquilo que necessitamos para seguir em frente, para alcançar a vitória e o nome de Jesus ser glorificado. O conselho que eu tenho para ti nesta tarde, porque estou gravando esse vídeo de tarde, é este: confie em Jesus. Acredite que Jesus Cristo te chamou. Aceite as adversidades que virão, mas receba a paz de Jesus Cristo, que te dá a certeza da vitória no final de toda a guerra. Não desista, meu irmão. Siga em frente. Que hoje o medo que proporcionou à tua vida uma visão turva, onde você não poderia ver a realidade do futuro preparado para ti através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser tirado de dentro do teu coração e a tua visão espiritual possa ser restaurada, e que agora o foco possa ser aquele mesmo do início: avançar e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Estou encerrando, mas antes quero fazer uma oração. Deixe nos seus comentários, abra o seu coração. Estaremos sempre aqui orando por você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, nos chegamos a Ti em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o Senhor deu todo o poder nos céus e na terra. Trazemos a lembrança, Senhor Deus, os Teus feitos notórios em meio aos homens e glorificamos a Ti. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor fica de pé no Teu trono, porque Tua palavra nos revela que o Senhor estende as Tuas mãos, que o Senhor nos concede quando pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu te apresento cada uma das pessoas que ouviram essas palavras e que entenderam, meu Deus eterno, mas que precisam retomar a caminhada, precisam de força, precisam de restauração. Senhor Deus, que o Senhor seja aquele que tire todo medo, todo temor dos seus corações e deposite nova esperança através do Teu Filho, Senhor. Ah, Deus, nos concede a Tua paz, nos concede a Tua paz que excede todo o entendimento. Meu Deus eterno, eu te apresento cada um em nome do Teu Filho que vive e reina para todo sempre. E que Teu nome seja glorificado na vitória de Teus filhos. Amém e amém. Creia. Deixe Jesus tirar todo o medo do teu coração e siga em frente. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Que esta palavra possa edificar a tua vida, que você possa compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquem em paz. Amém e amém.